ciência, filosofia, religião. Na Tribuna Espírita, com Gilvanize Balbino. Participação, Marcelo José. Amigos queridos, está começando agora o programa Na Tribuna Espírita com Gilvanize Balbino. Lembrando que temos como objetivo principal transmitir o tríplice aspecto da doutrina espírita codificada por Allan Kardec: ciência, filosofia e religião. Eu quero agradecer a direção da Rede Boa Nova Produção, aos técnicos que nos dão importante suporte e, sobretudo, a você que está conosco e nos deixa muito feliz por sempre nos dar as mãos para que nós possamos estudar juntos mais um tema iluminado relacionado à doutrina espírita codificada por Allan Kardec. E hoje eu vou falar sobre um tema muito especial. Dando sequência na série Jesus Cristo, hoje não podia ser diferente, falar de Jesus Cristo e a parábola do semeador, nessa visão maravilhosa cristã. Porque Jesus Cristo falava por parábolas, usando parábolas para trazer todo o seu grandioso ensinamento, ele que foi, que é e será sempre o modelo e o guia da humanidade. Você conhece a parábola do semeador? Se sim, coloca no chat se você já leu, se você vivenciou essa parábola com o coração. Por isso nós escolhemos ela, porque tem que sentir a parábola semeador. Eu quero lembrar você que o nosso programa ele é interativo e no final eu vou responder as perguntas e as diversas colocações que você, que Marcelo e junto a você vão fazer aqui ao final. Marcelo José, seja muito bem-vindo. Olá, Gilvanize e amigos ligados no programa Na Tribuna Espírita, com Gilvanize Balbino, exatamente como você colocou. Eu reforço aqui que o programa é interativo e você também, telespectador, pode participar através do chat do canal da Rede Boa Nova no YouTube, RBN/TVMM, e pelo WhatsApp da TV Mundo Maior. Anote aí o número, DDD 11, São Paulo, 99643-3827. Temos também outros canais de comunicação, como o 0800 979 5011 e o 2457 5011. Você escolhe por onde vai participar, mas é importante também dizer de onde você está vendo o programa, para que a gente possa saber onde que nós estamos chegando. E lembre-se, o final do programa, quem faz é você. É com você, Gilvanize. Obrigada, Marcelo, por essa contribuição, por esse trabalho iluminado. E hoje nós vamos falar, então, nessa série preciosa que eu costumo relembrar, a Estrela Luz Chico Xavier, que dizia que quando nós pronunciávamos esse nome, a nossa atmosfera, a nossa psicosfera já se modifica quando nós pronunciamos Jesus Cristo. E eu convido a você que me escuta, pronuncie o nome dele e sinta exatamente o que o nossa eterna estrela luz Chico Xavier dizia: Jesus Cristo modifica a nossa atmosfera e a nossa psicosfera, a parábola do semeador. Mas, como sempre, vamos iniciar dando um pouquinho de conceito, né? Porque falar de parábolas para nós, né, em pleno século XXI, falar parábolas, o que é isso, né? O que significa? Por que Jesus utilizava esse mecanismo? Hoje, nós utilizamos internet, Instagram e todas as redes sociais, TikTok, seja o que for. Mas Jesus, de forma muito simples, usava o mecanismo das palavras, ou seja, Jesus falava por parábolas para
introduzir alguém em novo assunto, pela simplicidade que era importante nós termos na nossa cabeça o contexto histórico que Jesus estava inserido, né? Onde as pessoas ali tinham o seu grau de conhecimento, então ele tinha que facilitar todo o ensinamento maravilhoso de Deus, né? Depois virou cristianismo, depois da sua morte, mas ele tinha que trazer tudo isso de forma muito simples, né? Ele falava de forma mais tranquila, utilizando esse modo mais obscuro, mais significativo, ou seja, era a relação de algo mais abstrato com a sua doutrina. Usava os mecanismos que estavam próximos para que ele pudesse, por associação também, falar de caridade de maneira clara, ou seja, tudo que se relacionava ao reino do meu Pai, ao reino dos céus, que é algo abstrato, ele utilizava a parábola e ficava um pouco mais complexo para a gente entender. Mas quando ele falava da caridade, ele era muito objetivo e ele era muito claro nas diversas parábolas que a gente tem no Novo Testamento. Com os apóstolos mais aptos, né, com mais conhecimento para compreender o alcance da sua doutrina, ele falava mais abertamente, né? Ele não precisava tanto desse mecanismo, mas mesmo assim, para eles, usando de forma clara, objetiva os seus ensinamentos, ele não falou tudo. Isso é importante nós dizermos, porque ele mesmo disse que ele enviaria o Consolador prometido para continuar e ratificar tudo aquilo que ele havia dito. Por que, então, ele não dizia toda a verdade, já que ele era o mestre dos mestres, né? Jesus, com a sua afirmação, estabelecia o princípio universal que só nos nossos dias seria compreendido, de que a verdade, em qualquer campo em que nos situemos, não é uma tarefa tão simples assim. Ela é uma tarefa evolutiva. Todas as matérias do nosso planeta que estão associadas ao planeta também precisou de estudo, de aprimoramento, para que ela pudesse ter a sua compreensão e o seu grau de evolução. Ele apenas se colocava na posição de mestre de quem ensina. Jesus Cristo simplesmente, como um bom mestre, e se nós olharmos ao longo na tábua do tempo da história, os grandes mestres usavam a palavra falada, porque a palavra escrita foi por meio dos evangelistas, como nós vimos aqui os 4 evangelhos. Se você não viu ainda, o programa que é Jesus Cristo e os 4 evangelhos. Então, são eles que escreveram e ratificaram os ensinamentos de Jesus por meio da palavra escrita, mas Jesus usava a palavra falada, que é importante, né? Então, a gente tem que entender o grau de conhecimento, né, que as pessoas tinham naquela oportunidade e ele usava de forma muito, muito simples e sempre próximo das coisas perto. Mais uma vez, Jesus Cristo nos ensinando a simplicidade. Dentro da doutrina espírita, podemos ser simples, né, sem alegorias, para que as pessoas possam ser tocadas pelo mecanismo chamado coração. E aqui, querido amigo, eu gostaria de compartilhar esse texto com vocês, é o texto bíblico original em Mateus, né? O nosso querido evangelista eterno, Mateus. Então, vamos todos nós mergulhar no som, nas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, que Mateus deixou registrada nos evangelhos. E é assim: naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se perto do mar e se reuniu ao seu redor uma grande multidão do povo,
Por isso, ele subiu num barco, onde se sentou, todo o povo estando na margem, e lhes disse muitas coisas por parábolas, falando-lhes dessa maneira. Aquele que semeava saiu a semear. E enquanto semeava, uma parte das sementes caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros dos céus, as comeram. Outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade, mas o sol, tendo se erguido em seguida, a queimou, e como não tinha raízes, secou. Outra caiu nos espinheiros. Os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Outra, enfim, caiu em terra boa e deu frutos, alguns grãos, rendendo 100 por um, outras 70 e outras 30. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Mateus capítulo 13, versículos de 1 a 9. E continuando ainda a explicação maravilhosa da parábola. Escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Todo aquele que escuta a parábola do reino e não lhe dá atenção, o espírito maligno vem e arrebata o que havia sido semeado em seu coração. É aquele que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebeu a semente no meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe na mesma hora, com alegria, mas não tendo em si raízes e não está senão por um tempo, e quando sobrevêm os obstáculos e as perseguições por causa da palavra, a toma logo como um objeto de escândalo e de queda. E aquele que recebe a semente entre espinhos e que ouve a palavra, mas em seguida os cuidados desse século e a ilusão das riquezas sufocam em si essa palavra e se tornam infrutíferas. Mas aquele que recebe a semente numa boa terra é aquele que escuta a palavra e que lhe presta atenção e lhe dá fruto e rende ou 70 ou 30 por um. Mateus capítulo 12, versículos de 18 a 23. Então, vamos continuando aqui, falar o que é a palavra de Deus, né? A parábola do semeador, ela é conhecida nos meios religiosos, independente da religião, como a parábola das parábolas. Todas as parábolas que o nosso Senhor as trouxe, são as palavras sagradas, nós as respeitamos, mas essa em si é a que nos toca quando nós temos o conhecimento da palavra de Deus, quando nós conhecemos a importância da palavra de Deus ao longo de nossas vidas, né? E essa parábola, ela vem sintetizar tudo que se relaciona às nossas almas, né? E almas, lembrando, como conceito espírita também, são os espíritos encarnados e aos nossos espíritos quando estamos no estado da desencarnação. Então, ela vem nos tocar o nosso espírito, seja encarnado ou seja desencarnado, e ao mesmo tempo que ela nos toca, que ela nos chama, como nós, semeadores, igual trabalhadores, semente igual palavra de Deus, ela nos ensina a distingui-las, o que é bom e o que é mal. Ou seja, mais uma vez, a nossa doutrina iluminando a fé racional da fé irracional, da fé raciocinada, daquela fé que nos destrói e que nos leva também ao fundo, né? E que é importante nós entendermos, distinguir isso como a semente, aonde que está o nosso coração. E Jesus Cristo faz uma analogia das pedras, dos espinheiros, das estradas, da boa terra,
é o nosso coração. Resumindo, enfim, o semeador igual trabalhador espírita, podemos chamar assim. A palavra é simplesmente a semente, palavra de Deus. É o cristianismo puro, é a doutrina espírita dando todo o suporte para que a gente trilhe nosso caminho cristão, né? E também, quando nós temos o nosso coração, é o que Jesus fala desses pedregulhos, dentro dos espinheiros, da estrada, simplesmente para os pássaros comerem, e também quando a terra ela é muito boa. Então, nós temos que realmente lembrar que a semente é a palavra de Deus. E o que é, Giovanice, essa palavra de Deus que você fala tanto? É a lei de amor. É a lei de amor porque ela irradia em todas as outras leis. O princípio fundamental de Jesus e o cristianismo é a lei do amor. Por isso que ela abrange religião, ciência e filosofia. E a moral, claro, porque não adianta nós sermos religiosos sem moral, nós sermos cientistas sem moral, filósofos sem a moral. Então, a moral, quando nós olhamos na ótica da parábola do semeador, ela é o alicerce, a moral, para quê? Para que a religião siga firme, a ciência siga o seu objetivo e a filosofia, montando esse grande alicerce, né, digamos assim, que sustenta o homem sobre a terra, né? Inclusive, se nós olharmos para o Velho Testamento, né, onde tem Abraão, Daniel, Ruth e outros mais nomes que eu poderia citar aqui, que também nós vamos resumi-los como os profetas também, se resume no ditame cristão que fala assim: adora a Deus e faz o bem aos teus próximos. Ou seja, próximos pode ser o inimigo, pode ser o amigo, pode ser todos que estão próximos de nós. A palavra de Deus, a semente, ela é uma só, porque é a lei divina, é a lei do amor, né? Quer dizer, é sempre as mesmas que têm sido falada ao longo da história, desde que o homem se achou em condição de recebê-las. Por isso que é importante nós lançarmos um olhar na tábua do tempo, porque para receber a palavra de Deus, né, se nós olharmos ao longo da história, lá nas páginas de Abraão, é importante o homem estar em condição de entendê-la, de absorvê-la e de executá-la de acordo com a moral, a religião, a filosofia e a ciência, né? Então, nós temos que entender que nós, espíritos, estamos em desigualdade evolutiva. Ninguém é igual a ninguém. Cada um está na condição correta, na posição certa da sua encarnação, mas é importante também olhar que alguns já avançaram. Vamos ver nossa querida estrela-luz, Chico Xavier, quanto ele avançou e quanto nós ainda precisamos correr muito nessa estrada para, pelo menos, andar 1 metro da mesma estrada que ele passou aqui no chão. Então, nós temos que olhar e ver o quanto nós estamos propensos para o bem, para a caridade, para a liberalidade, a liberdade, a fraternidade, e libertar de nós o egoísmo e o orgulho, para que nós possamos sedimentar em nós a palavra de Deus, ou seja, a semente que a palavra aqui nos fala. Então, vamos então adiantar um pouquinho e vamos entender o que são essas sementes que fala na parábola de forma muito bonita. Que semente é essa que foi atirada ao longo do caminho? Veja bem, Jesus fala de 4 tipos de sementes. Aquela lançada ao longo do caminho, aquelas que foram lançadas nos pedregais,
aquelas que foram lançadas nos espinheiros e aquela que foi lançada em terra boa, né? Resumindo, são esses 4 prismas que nós vamos avaliar, mas nós vamos resumir em 3, porque os pedregais e os espinheiros são muito próximos e muito tênues na condição de nós levarmos a palavra e estarmos nessa posição da nossa encarnação. Então, a semente atirada ao longo do caminho, o que significa, né? É a nossa própria evolução, ou seja, quantas encarnações nós tivemos que nós ouvimos a palavra de Deus e demos a atenção para outras coisas de nossas vidas, né? E aí, quando nós não damos a atenção a Deus, eu costumo sempre dizer que quando nós não temos Deus, independente de religião, que eu vou falar para vocês o que é religião, o que é religiosidade, são 2 coisas bem distintas. E quando nós temos Deus conosco, Deus em nós, Deus o Pai, o Criador, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, o que ele simplesmente tem essa definição de Deus, né? E seguindo, quando nós estamos acomodados em nossas vidas, né? Nós recebemos a parábola, mas a gente fala, eu não quero ouvir, eu não quero estudar, né? Nós nos entregamos ao relaxamento, à preguiça, né? Nós não queremos estudar, deixamos as coisas seguirem por impulsos. Quantos médiums, né, dizem assim, eu não preciso estudar, eu já sei tudo. Não, é importante sempre, porque senão a palavra de Deus, os ensinamentos espíritas, cristãos, eles se perdem ao longo do caminho, né? É importante sempre perceber que nós não sabemos tudo e precisamos estudar sempre. E o que é importante também é que todos os impulsos da nossa vida, a nossa mente, ela é um pouco, entre aspas, e com todo respeito, acomodada. Ou seja, o nosso subconsciente acha que já sabe tudo, mas não. Então, o que nós temos que entender é que nós precisamos ter a palavra de Deus, e quando ela é lançada ao longo do caminho, nós damos abertura para que surjam vícios, né? Nós mergulhamos em vícios, mergulhamos na violência, na revolta, na cólera, nos pensamentos de vingança, irradiando e emitindo sempre coisas que nos levam para mais baixo das nossas vibrações. E estabelecendo aqui o intercâmbio com faixas vibratórias correspondentes a esse tipo de sentimento e de pensamento. Ou seja, aqui nós ligamos aquele lado das nossas sombras, porque nós somos sombras e luz. Então, as nossas sombras aqui, elas não preparadas, a semente foi lançada, mas nós não as absorvemos, né? Então, aqui é importante, diante da semente da palavra de Deus, dos ensinamentos, da doutrina espírita, dos ensinamentos cristãos, nós orarmos, vigiarmos e termos, sem dúvida, um propósito em nossas vidas. Aí a segunda que nós vamos juntar para entendimento é a semente que cai nos pedregais e nos espinheiros, ou seja, os pedregais, ela nasceu, cresceu, mas o sol veio, a queimou e ela morreu. Nos espinheiros, os espinhos crescem junto, as sufocam e elas também morrem. Então, aqui representa, né, esse pedregais e esses espinheiros representa a nossa vida interior, o quanto nós estamos preparados para assimilar a palavra divina, a lei do amor, porque não adianta assimilar e guardar. Aqui, como nos ensina Ferdinando, o benfeitor do Núcleo Espírita Lar de Henrique, ele diz sempre, nós precisamos ter ouvidos para ouvir a palavra, nós temos que ter o coração para sentir a palavra de Deus, nós temos que ter a mente para estudar a palavra de Deus e as mãos para executar em obras de caridade a palavra de Deus, né?
Então, nós temos que distinguir aqui o conceito de religião e de religiosidade. As religiões são importantes. Aqui não é uma apologia que uma é melhor que a outra, de forma alguma. Nós não estamos aqui para fazer juízo de valor das religiões, muito pelo contrário. Mas para que a gente possa ter, pelo menos, um balizador do que é a religião e ser religioso, né? Ter uma religião, na verdade, é seguir o que o pastor, o padre, as tribunos ou os líderes pregam de acordo com um estatuto estabelecido, seja o Alcorão, seja a Bíblia, seja a base que for, seja o Velho Testamento, o Novo Testamento, a própria doutrina espírita, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. E ter religiosidade é o ato de modificar-se internamente, de fazer a sua reforma íntima para que Deus possa habitar em nós, e aí sim nós podemos executar a sua palavra de forma extensiva e de forma maravilhosa. E aqui, quando nós falamos também, quando a semente, ela cai em um terreno fértil, né? O terreno fértil, o que significa? É a imagem relativa da semente caindo no nosso coração, quando nós realmente falamos assim, chegou o nosso momento, é hora de modificar, de fazer um esforço, de entender o nosso processo de luto, de ir adiante, de não estagnar, de lutar, mesmo, amigo, que hoje seja ruim, a palavra de Deus, ela é perfeita. Lembra de Jesus que dizia, vem a mim, todos aqueles que sofrem, porque serão consolados? Olha que bênção, Jesus Cristo, nos abraçando e jogando, vem que eu estou com você, porque eu vou te dar, sim, as minhas mãos. Esse é Jesus Cristo. E se ele é o guia e modelo, por que nós vamos parar? E aí nós vamos falar da semente, a palavra divina e o espírita. E aqui, né, claro, Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, no item 5, ele fala ali, ele olha a parábola e tem um comentário muito, mas muito interessante para nós espíritas, e ele fala assim, no comentário do Evangelho, a parábola do semeador exprime perfeitamente os matizes existentes na maneira de serem utilizados os ensinamentos do Evangelho. Perfeito, perfeito. Quantas pessoas há, com efeito, para as quais não passa ele de letra morta e que, como a semente caída sobre os pedregulhos, nenhum fruto dá. Não menos justa a aplicação encontra ela nas diferentes categorias espíritas. Não se acham simbolizados nela os que apenas atentam aos fenômenos materiais e nenhuma consequência tiram deles, porque neles mais não veem do que fatos curiosos? O que apenas se preocupam com o lado brilhante das comunicações dos espíritos, pelos quais só se interessam quando lhes satisfazem a imaginação e que depois de terem ouvido, se conservam tão frios e tão indiferentes quanto eram? Os que reconhecem muito bons os conselhos e admiram, mas para serem aplicados aos outros, não para si próprios? E aqueles, finalmente, para os quais essas instruções são como sementes que caem em terra boa e dão o fruto? É o Evangelho do nosso Senhor Jesus. E para que a gente possa concluir, né, claro, eu não poderia deixar do lado a nossa querida estrela-luz, Chico Xavier, no livro Pão Nosso, pelo Espírito grandioso e radiante Emmanuel, ele diz assim, né, falando da parábola, Emmanuel vem iluminando, dizendo assim, se o terreno de teu coração vive ocupado por ervas daninhas, e se já recebeste o princípio celeste, cultiva-o
com devotamento, abrigando-o nas leiras de tua alma. O verbo humano pode falhar, mas a palavra do Senhor é imperecível. Aceita e cumpre-a, porque se te fartas o impeditivo da vida eterna, cedo ou tarde, o anjo da angústia te visitará o espírito, indicando-te novos rumos. Emmanuel. Querido amigo, profunda meditação do nosso querido Emmanuel. Nós precisamos ter um propósito para que o anjo da angústia não habite em nós e que possamos, então, encontrar os novos rumos de nossas vidas, sendo nós o semeador, levando a palavra de Deus e executando a palavra de Deus. Nós já passamos por um momento em que éramos só a estrada e onde os pássaros simplesmente acomodavam-se e comiam as sementes, ou seja, nós estávamos acomodados, já passamos por ela. Nos pedregais e também naquele momento dos espinheiros, aonde foi sufocada e só veio para o nosso próprio benefício a palavra de Deus, também foi importante para que nós pudéssemos vencer os nossos desafios. Mas agora, nesse instante, tenho certeza, o nosso coração está preparado para receber e se ocupar e executar a palavra de Deus, a lei de amor. Marcelo, meu amigo querido, quais são as participações dos nossos amigos, que é esse momento que nós estamos ansiosos por ouvir um pouco a todos aqueles que estão conosco. Marcelo, com você. Muitas participações, Gilvanise, participação da Célia Zanoni, de São Paulo, Doraliz Nogueira, da cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, Yolanda Kaji, de Tóquio, no Japão, Rosa Honda, de São Paulo, Ana Maria Martins, do Rio de Janeiro, do Juarez Miller, da cidade de Teresópolis, também no Rio de Janeiro. O Jorge Nogueira, da cidade de Petrópolis, coloca aqui um excelente tema para reflexão nesta manhã de sábado. A Denise Barsotti, de São Paulo, Jesus é tudo na nossa vida. A Tânia Moretti coloca que gosta muito da parábola do semeador, nos ensina a aprender o Evangelho e principalmente colocá-lo em prática. 100%, 60% ou 30%, o importante é começar a praticá-lo. O Eduardo França, de São Paulo, ele diz que a parábola do semeador é maravilhosa, nos auxilia a compreender de que forma passamos a agir e o valor que damos aos conhecimentos que vamos adquirindo nas várias oportunidades da vida. A primeira pergunta, Gilvanise, vem da cidade de São Paulo, do Felipe de Sintra. Gilvanise, qual é a moral da parábola do semeador? Querido Felipe, um grande abraço a todas as pessoas de São Paulo, nossa terra querida. E qual a moral dessa parábola, né? A parábola do semeador, ela vem para nos advertir a respeito das circunstâncias e das atitudes que podem nos impedir, ou qualquer pessoa que seja, não importa, né? De receber as mensagens do Evangelho e produzir uma boa colheita. Ou seja, a moral dela é o que nós estamos fazendo diante de tanto ensinamento. Nós já cursamos todos os cursos dentro da doutrina espírita, e o que nós fizemos com tudo isso? Nós saciamos a nossa dor ou nós ajudamos ao nosso próximo? Ou seja, a parábola ela vem nos advertir que nós já temos a palavra de Deus em nosso coração, e agora é hora de prover uma boa colheita e ajudar o próximo na caridade. Marcelo, com você. Participações aqui da Yolanda Kaji, de Tóquio, no Japão. Ela diz que os ensinamentos de Jesus Cristo são eternos e continuam esclarecendo as nossas mentes todos os dias e nos libertando de nós mesmos. Linda explicação, gratidão. A Michele Corman, do Rio de Janeiro,
Ela diz, linda mensagem. E a segunda pergunta, Gilvanise, vem lá do Rio de Janeiro, do Nivaldo Lira. A parábola do semeador aparece também no Evangelho segundo o Espiritismo? Querido amigo Nivaldo, é isso, eu espero ter pronunciado o seu nome corretamente. Um abraço a todas as pessoas da minha segunda cidade mais linda de São Paulo, Rio de Janeiro. Um abraço a todos vocês que me escutam. Sim, com certeza, a parábola do semeador aparece no nosso Evangelho de Luz, no Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec lançou o olhar sobre todos os evangelistas, como eu citei a um programa passado, falando dos 4 evangelhos. Então, a parábola, ela aparece de forma muito íntegra, como uma base e um alerta a nós espíritas, sim. Ela está no capítulo 27, Sede Perfeitos, itens, né? 5 e 6. No item 5, você tem na íntegra a passagem do Novo Testamento por Mateus, e depois do item 6, os comentários do nosso codificador eterno, Allan Kardec. Marcelo, com você. Várias participações aqui de telespectadores do Brasil inteiro e também do mundo, Gilvanise. Mas a terceira pergunta vai da cidade de Salvador, na Bahia. Aparecida Souza. Ela pergunta o seguinte: na parábola, o que representa a semente? Querida Aparecida, um abraço à Bahia, Salvador, um abraço a todos vocês. Nossa, que pergunta tocante que você nos faz. O que significa a semente? Eu vou resumir aqui, eu vou trazer de novo alguns fatos da parábola para que a gente guarde esse conceito no coração. Semeador é e será sempre todos nós. Somos nós que saímos em busca daquele preenchimento do nosso coração. Entre todas as coisas de nossa vida, o semeador que aparece é, na verdade, a figura alegórica de todos nós filhos de Deus. A semente é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, eu posso resumir, a lei do amor. A lei do amor que é como um sol, que irradia a todos os aspectos dos ensinamentos de Jesus, porque Jesus, em todos os sentidos, quando fala da caridade, ele fala de um raio da lei do amor. Quando ele fala da reforma íntima, quando ele fala da vida futura, quando ele fala do reino de Deus, sim, a semente, a palavra de Deus, os ensinamentos celestiais. E hoje nós podemos dizer, como espíritas, a doutrina espírita. Também, quando a gente fala de forma alegórica, o caminho, quando nós falamos dos espinheiros, dos pedregais e da terra boa, é o nosso coração e é o nosso pensamento, o nosso grau de entendimento das questões celestiais, o quanto nós estamos abertos para receber os ensinamentos, o quanto nós estamos preparados para isso e o quanto nós vamos executar todos os ensinamentos que nós aprendemos e absorvemos ao longo do nosso caminho, né? E eu queria trazer aqui também uma passagem do irmão X no livro Pontos e Contos, né? Então, tem uma passagem muito bonita da Estrela Luz, né? Pelas mãos da Estrela Luz, Chico Xavier, quando ele fala, né? Uma passagem bonita sobre as sementes que diz assim: se atirastes tantas sementes a esmo, o que fazias do solo? Acreditas que o Supremo Criador conferiu eternidade ao pântano e ao espinheiro?
Que dizer do lavrador que planta desordenadamente, que não retira as pedras do campo, nem socorre o brejo infeliz? É fácil espalhar sementes, porque os princípios sublimes da vida procedem originalmente da providência divina. A preparação do solo, porém, exige cooperação direta do servo, disposto a contribuir com o próprio suor. Que mensagem linda de irmão X. Como lembrando Chico Xavier, nós evoluímos pelas águas, ou pelas águas das lágrimas do sofrimento, ou pelo suor do trabalho, que seja, então, pelo próprio suor do trabalho. Marcelo, com você. Registrando aqui a audiência da Marcilene Sena, de São Paulo, e mais uma pergunta que vem agora de Goiânia, da cidade de Goiás, do estado de Goiás. A pergunta vem do Rodrigo Silva. Por que Jesus falava por parábolas, Gilvanise? Rodrigo, um abraço à sua cidade. Né? Não ouvi muito bem a sua cidade, mas que pergunta maravilhosa, porque Jesus falava por meio das parábolas. Lembrando que, primeiramente, Jesus estava inserido em uma sociedade que ali ele precisava adequar os ensinamentos celestiais, o grau de evolução do nosso mestre, o mestre dos mestres, né? E ele precisava ensinar de forma simples. Por quê? Para poder vencer a ignorância das pessoas que ali estavam. Lembrando que Jesus não escreveu nada. Ele usava a palavra falada, como eu citei aqui. Então, é importante para quê? A parábola, ela é simples, ela é um argumento simples para que Jesus pudesse utilizar aquilo que fosse de conhecimento comum daquela sociedade, coisas do dia a dia, coisas corriqueiras, para que eles pudessem, por associação, entender o ensinamento do nosso Pai, do nosso Deus, né? Do reino dos céus. Lembra quando Jesus falava assim, tudo posso, né? Quando eu olho sobre as montanhas e enxergo o reino do meu Pai. Quando ele falava sobre montanhas, ele lançava o olhar ao seu lado e utilizava a montanha para que fosse uma alegoria para dizer que a montanha era semelhante às dificuldades, aos sofrimentos naquela oportunidade, mas quando nós subíssemos a montanha e chegássemos no topo, nós conseguiríamos estar ali preparados e vencendo todo o mal e encontrando a luz divina, o reino dos céus, né? Então, ele precisava usar esses argumentos para que as pessoas pudessem entendê-lo, ou seja, os seus apóstolos era um outro discurso, mas para a comunidade, até para nós mesmos, nos dias atuais, entender o que Jesus falava de forma aberta, se ele falasse tudo que ele viria falar de Deus, as pessoas não compreenderiam. Aqueles evangelistas que iam escrever os seus ensinamentos, eles não teriam condições de trazer ao papel e chegar nos dias de hoje. Então, a parábola era um mecanismo mais simples, por associação, que Jesus Cristo utilizava para ensinar e trazer os conceitos celestiais ao coração e ao pensamento daquele povo naquela oportunidade, que se nós olharmos, o Evangelho nos dias de hoje é tão atual quanto nos dias passados. Marcelo, com você. Eu quero agradecer a todos que participaram do programa de hoje e também convidá-los para o programa da próxima semana, sábado, 10 horas da manhã, na Tribuna Espírita, com Gilvanise Balbino, sempre abordando um tema edificante da doutrina espírita, ciência, filosofia e religião. É com você, Gilvanise. Queridos amigos, estamos chegando então ao final do programa na Tribuna Espírita com Gilvanise Balbino. E eu convido vocês
para me seguirem no Facebook, Instagram e também no YouTube. É só buscar Giovannize Balbino lá. Vocês poderão conhecer o trabalho que realizo como escritora, palestrante, comunicadora espírita e dirigente do Núcleo Espírita Lar de Henrique. Antes de nós encerrarmos, amigos queridos, eu gostaria que a semente, a palavra de Deus, ela entrasse no nosso coração, na gratidão de Jesus Cristo estar conosco por toda a eternidade. A Deus, a Jesus e aos bons espíritos, a nossa eterna gratidão. Eu volto na próxima semana com mais um tema espírita, lembrando que, com o amor de Jesus, quem faz a sua vida é você. Um grande abraço e até o próximo encontro. Acabamos de apresentar Na Tribuna Espírita, com Giovannize Balbino.